paz e a graça de Deus, irmãos. Gostaria de meditar com os amados sobre algo que nos ensinaram, algo que nós aprendemos, que é sobre a chamada e famosa Santa Ceia. Bom, já começa que nos ensinaram errado, né? Essa palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Não existe escrito Santa Ceia na palavra de Deus. Mas sim ceia, ou ceia do Senhor. Então, o que nos foi ensinado? Que a Santa Ceia, ou a ceia, nós temos que participar dela todo mês, ou a cada 15 dias. Que ela é um copinho de suco e um pedacinho de pão. Mas será que, biblicamente, nós lendo, é isso mesmo? É um copinho de suco, é um pedacinho de pão? Se nós observar a parte que fala na palavra sobre comer e beber o sangue de Jesus, isso já acontecia bem antes da Páscoa, que ele celebrou com os seus apóstolos. Houve até uma ocasião em que muitos se escandalizaram quando ele disse que para terem a vida eterna, ou para terem parte ou comunhão com ele, eles deveriam comer e beber do seu sangue. Muitos se escandalizaram com isso, com essa palavra, porque levaram para o sentido literal, né? Sentido físico. E a mensagem, a pregação de Jesus, o reino de Deus que haveria sobre nós, era espírito, era espiritual, né? Como outras vezes também, algumas coisas que ele falou levaram para o lado físico também, quando ele falou: destruam esse templo e em 3 dias o reedifico, falando espiritualmente, mas levaram para o lado físico. Levaram para o lado físico quando aceitaram ele como Messias, achando que ele ia solucionar todos os problemas daquela nação, daquele país, que seriam livrados do jugo de Roma, né, por Jesus, achando que ele ia liderar uma grande rebelião. Mas o reino de Deus, as coisas do Messias, a missão dele era espiritual. Claro que isso nos traz benefícios físicos também, né? Em alguns casos. A palavra de Deus nos traz benefício físico, mas, na verdade, o sentido do que ele veio nos ensinar e do que Deus nos ensina é pensando no sentido espiritual. Então, antes de ele celebrar a Páscoa, já falava que tinham que comer e beber o seu sangue. Quando aconteceu a Páscoa, a ceia da Páscoa, e Jesus no outro dia ele ia partir, ia falecer, seria morto, né? Depois deles comer, depois deles se alimentar ali com o cordeiro, com as ervas e as demais coisas, então ele pegou o pão para dar ali uma lição para os discípulos, mais um ensinamento espiritual. Pegou o pão e pegou o vinho, não era suco de uva, era vinho. E não era pão de padaria, né? Era pão especialmente feito para aquilo ali, sem fermento, sem nada. Por que ele não pegou a carne? Por que ele não pegou outras coisas? Não sei se... não me lembro agora do decor do que eles usavam na Páscoa ali. Por que não pegou outra coisa, né?
Ele podia pegar carne, porque tinha carne, né? Tinha um cordeiro. Poderia pegar a carne e o vinho, para representar o corpo e o sangue. Mas não, ele pegou o pão. Por que ele pegou o pão? Porque ele já havia dito essa mensagem, que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Então ele pegou o pão para representar o que? O corpo dele. Né? E ele não fez ali uma oração e transformou o pão no corpo, e não fez uma oração e transformou o vinho no sangue, não. Ele partiu o pão, deu para ele e falou: ó, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Por que em memória? Porque ele ia morrer, ia falecer no outro dia, seria morto. Pegou o sangue, esse é meu sangue. Mas falando no sentido espiritual. Não que ali o vinho era o sangue e o pão era o corpo. Lembra quando ele falou: desfaz esse templo? As pessoas entenderam errado ali. Então quando ele falou: esse é meu corpo e meu sangue, muitos agora também entendem errado. Até o dia de hoje. Porque o corpo e o sangue de Jesus é espiritual. E o que se faz hoje nas igrejas? Pegam o pão, pegam o suco, que nem o vinho, mas pegam o suco, e fazem uma oração, na sua maioria, para transformar no corpo e no sangue de Jesus. Aí já está um grande erro, porque nem Jesus fez isso. Transformar pão no corpo e vinho no sangue. Está conseguindo entender? É difícil, mas é complicado. Quando a gente é ensinado errado, complica um pouquinho. Mas é só pensar um pouquinho, só meditar. Esse assunto é longo, não sei se vai dar para falar muita coisa hoje, mas se não der, depois a gente fala dos vídeos. Então, ele transformou, eu digo melhor, já está até a mente do aprendizado errado querendo se meter, né? Para ver como o assunto é complicado. O que nos colocaram na nossa mente é bem errado. Nos fizeram praticamente uma lavagem cerebral. Mesmo nós lendo a Bíblia, nós não conseguíamos entender como é que Jesus estava falando. Porque liam junto conosco e nos ensinavam errado. Então, antes da ceia, ele já falava que o corpo dele e o sangue dele era para ser comido. Na ceia ele falou a mesma coisa, né? Porque toda vez que comer esse pão, quando eu disse, quer dizer, toda vez que vocês falar de mim, toda vez que você se reunir e ministrar a minha palavra, né? Fazer isso em memória de mim. Porque toda vez que comer esse pão, beber esse sangue, anunciais a morte do Senhor. Quer dizer, o que nós anunciamos hoje já não é mais a morte, é a ressurreição. Nós não anunciamos para o mundo um Cristo morto, um Messias morto, um Jesus morto, mas sim alguém que está vivo, está entre nós, inclusive. É o que nós dissemos. Mas na hora da Santa Ceia, como nos ensinaram errado, nos dá um certo bloqueio e a gente fica anunciando a morte. Fazendo esse ritual em memória dele. Não se faz ritual em memória de quem está vivo. Se faz ritual ou qualquer coisa, sei lá, uma reunião, ou um louvor, um cântico em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Bem, nós temos aqui também 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos aqui no versículo... Vamos começar aqui no versículo 17. Vou ler alguns e vamos indo.
1 Coríntios 11:17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aqui já está falando da ceia, onde ali os discípulos tiveram a ideia de fazer uma ceia, né? E chamaram aquilo de ceia do Senhor, né? Em vez de ser uma ceia simples, normal, uma reunião entre eles, né? Uma reunião de amor entre os que serviam ao Senhor, já chamaram a ceia de ceia do Senhor e se ajuntavam ali para isso. Então, chegou aos ouvidos do apóstolo isso que eles faziam ali. Então ele está dizendo, olha, vocês não estão se juntando para melhor, mas para pior. 18, porque antes tudo ouço que quando juntais a igreja, entre vós disenções, se em parte eu creio. 19, importa que haja, né? 20, de sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Presta atenção nesse versículo 20 aqui, ó. De sorte que quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor não é comida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, como que a gente faz uma oração, né? Faz um pedido e transforma ali o corpo em carne, o suco de uva em sangue, para comer? Então, só aqui já o apóstolo já dá uma ideia de que estão fazendo errado. Olha, vocês estão reunindo para comer a ceia do Senhor, mas não é para comer a ceia do Senhor. Ele está dizendo que não é para comer. Por mais que seja um suquinho, por mais que seja um pedacinho de pão, a gente come. E aqui ele está dizendo que não é para comer. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Amém? E isso aqui estava acontecendo ali entre os discípulos. Se reuniam para comer a ceia do Senhor, só que eles faziam uma certa divisão, né? Cada um trazia a sua comida. E era isso que eles faziam. Cada um trazia a sua comida. Não era ali suco e pão, não, era comida. Ainda dizia que isso era a ceia do Senhor. Sendo que as coisas de Deus são espirituais. Não se come nem se bebe. E aí, o que acontecia? Fazia aquela divisão. Uns comiam demais, outros de menos, outros tomavam muito vinho. Pode ver que não era... Fomos tão enganados que nos dizem que era suco, mas como é que alguém vai se embebedar ou se embriagar com suco? Olha, uns bebiam tanto que se embriagavam. Vão pegando os erros aí, né? Aí diz, não tende porventura casa para comer ou beber, ou despesais a igreja de Deus, envergonhados que nada tem. Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Tudo errado. Chamava aquele jantar de ceia do Senhor. Estava errado. Era uma ceia normal entre os irmãos. E ainda uns comiam demais, outros de menos, ficavam com fome, né? Outros bebiam demais, tomavam demais, todo vinho, se embriagavam. Outros não bebiam nada, só tinha coisa para comer. Quem tinha mais, comia mais e melhor. Quem tinha menos não comia quase nada. Era feita ali uma certa divisão, uma certa acepção. Tinha os mais abastados, ficavam num canto, os menos abastados ficavam no outro canto. Já para não... Os que tivessem mais não dividir com os que não tivessem menos. Só aí já estava havendo um grande erro, né? Aí ele continua. Não louvo nisso aí, versículo 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui, se perceber bem a atenção, o apóstolo não está ensinando eles a tomar ceia. Não está ensinando eles a comer a ceia. Ele mesmo diz, não é para comer. A ceia do Senhor não é para comer. Porque eu recebi do Senhor. Quando que o apóstolo Paulo esteve lá com Jesus e os demais apóstolos no dia da Páscoa? Não teve. Como ele recebeu do Senhor? Foi o que ele aprendeu. Então ele está falando o que ele aprendeu. O que ele aprendeu do Senhor é o que ele está passando para eles agora. Olha, o que eu entendi, o que eu compreendi, o que eu aprendi foi isso. Que na noite em que ele foi traído, versículo 23, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode ver que ele não está dizendo aqui também que Jesus fez uma oração e transformou no corpo dele e partiu, não. Ele agradeceu a Deus daquele pão e dividiu entre eles. Olha, isso é meu corpo. Então, entender para eles que ele seria morto, que ele seria dividido, que ele seria como um cordeiro que é feito na Páscoa, ele seria o cordeiro de Deus que seria morto e dividido. Espiritualmente falando, não materialmente. Preste bem atenção. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Fazer isso o quê? Dividir o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Porque nós somos alimentados espiritualmente pelo corpo e pelo sangue de Jesus, não materialmente. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente. Então nós somos alimentados espiritualmente. Nós comemos e bebemos do seu sangue. Nós nos saciamos a nossa fome e a nossa sede espiritual. Então nós temos que fazer o quê? Dividir isso com os demais. E foi isso que ele ensinou. Olha, você tem que me dividir. Repartir com os demais. Todas as vezes que comeres em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém? E o Senhor já não vem? Já vem. Já voltou. Ele ressuscitou. Foi morto e ressuscitou. Então nós não temos que fazer mais nada em memória dele. Mas dividir, continuar dividindo o corpo e seu sangue, que está dentro de nós, que é a sua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O que ele está dizendo? Se examinar. Aquele que está dizendo que está em Deus, que está em Jesus, e tem uma nova vida, que é uma nova criatura, ele tem que se examinar. O que ele está fazendo? Ele está procedendo conforme o que ele está dizendo? Ele está agindo conforme o que ele está falando? Então ele tem que se examinar. Ele tem que se examinar. Não é o teu pastor chegar e te examinar e dizer, tu não pode ceiar, tu não pode participar do corpo do sangue do Senhor porque tu não é casado, tu é ajuntado, esse aqui não pode porque ele é menor, aquele é uma criança, aquele lá não pode porque não é membro daqui, não tem carteirinha, aquele não pode, tem disciplina. Nada disso é o que ele está falando aqui. Aqui ele está falando de comer e beber o seu corpo espiritualmente. Então quem faz isso tem que se examinar. Ali versículo 29, agora vou no 30 aqui. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por não examinar, por não ver o que está fazendo. Não é o que aconteceu com Ananias e Safira?
Eles estavam participando do corpo e do sangue do Senhor, servindo a Jesus. Mas o que eles fizeram? Fizeram um plano maléfico, por ganância, inventaram uma mentira, para dizer que eram pessoas boas, estavam fazendo tudo como os demais estavam fazendo, coisa e tal, coisa que não era obrigado a fazer, mas para dar uma de santinho, de bonitinho, de certinho. Se organizaram para mentir. Foi lá e mentiram para os apóstolos, servo de Deus, servo de Jesus. O que aconteceu? Estão dormindo. Apagaram, dormiram. Amém? Dormiram. Ali foi uma prova de que não se brinca com as coisas de Deus, se leva a sério. E tem muitos que estão doentes, né? Muitos adoeceram. Tem uns que não morrem. Não morrem, mas adoecem. Fica doente por quê? Porque está brincando com as coisas de Deus. Ou servimos a Deus ou não servimos. Se servimos a Deus e a Cristo, tem que ser na frente dos outros, em público, e quando estivermos só também. Mas a gente tem muitas fraquezas, temos erro, mas temos que consertar. Cada vez que pecar tem que pedir perdão e fazer um propósito, um esforço para não pecar mais. Porque se não levar isso da brincadeira, mas ninguém está vendo. Não, alguém está vendo. Jesus está vendo. Deus está vendo. E se continuar brincando assim, comendo e bebendo do corpo do Senhor, e de forma indigna, dizendo que somos servos dele, mas somos indignos, porque não somos servos. Estamos brincando. Aí, podemos dormir como castigo, né? Como disciplina, ou podemos ficar doentes. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, a palavra de Deus nos julga. Amém? Não adianta nós querer fazer a justiça por nós mesmos, nos justificar, não tem como justificar. Erro é erro, irmão, pecado é pecado. Tem que ser consertado, não se pode brincar. Se não levamos a sério, o Senhor leva a sério. E por causa de não levar a sério, muitos já dormiram e outros estão doentes. Versículo 33. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui ele está falando o seguinte. Primeiro ele falou lá, quando vos reunir, não é para comer a ceia do Senhor. E aqui está dizendo, mas quando vos ajuntar para comer o quê? A ceia do Senhor? Não, comer comida. Quando marcar um encontro, um jantar, um almoço, uma reunião entre irmãos, né? Para se alimentar o corpo, né? Dividir o pão com o outro. Quando vocês juntar para isso, para comer, esperam uns pelos outros. Não está dizendo que quando vocês juntar para comer um pedacinho de pão e beber o cálicezinho de suco de uva, tem que esperar um pelo outro. Foi assim que nós vamos ensinado. Mas não é isso que está dizendo aqui. Porque diz bem claro que a ceia do Senhor não é para comer. Mas aqui nesse caso aqui, quando você juntar para comer, que não é a ceia do Senhor, é uma ceia normal. É uma ceia, uma janta, um almoço. Quando vou juntar para isso, espera uns pelos outros, né? Porque senão o que acontece? Espera uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Aí chega a pessoa lá, não, mas eu tô louco de fome, eu tô cheio de fome. Fala daquele que tem que comer, né? Tem pessoas que não têm. Mas mesmo assim, quando vos ajuntar, vocês esperam uns pelos outros, né? Vão, como a gente costuma fazer normalmente aí, né? A gente faz uma oração, coisa e tal. Ou não faz oração, né? Isso daí cada um escolhe como faz. Então vocês esperam pelos outros, porque não pode ser, senão sai comendo, né? Pensa no churrasco, a gente faz um churrasco, a gente marca um almoço, um jantar. Aí de repente tem uns lá que já saem na frente comendo tudo. Na hora de que a gente vai comer, não tem. Isso é ridículo. Imagina nós trazer pessoas para o nosso meio, nós como cristãos, trazer pessoas que não são cristãos para o nosso meio, marcar um jantar, que seria uma ceia, vamos dizer assim, né?
biblicamente falando. Não Santa Ceia, ceia. E aí uns começam a comer na frente dos outros e quando vê não sobra nem para as visitas. Que feio que é isso, não é? Pois foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aqui. Se você se juntar para comer, eles esperam pelos outros, faz tudo direitinho, para não dar bagunça. Mas sobre a ceia do Senhor, ele falou que não é para comer a ceia do Senhor, porque isso não existe. Não tem como comer a carne e beber o sangue de Jesus, literalmente falando. Não tem, só fazer uma bruxaria. É o que praticamente a gente faz, né? Até já passei por isso, eu me emocionei. Não dá para negar. Eu aprendi errado. E depois pega o que ali? Sobra o pão, não pode jogar fora, não pode dar para a criança comer, em algum lugar, pode até. Mas tem que enterrar, ou tem que jogar na água. Quer dizer, quase que uma bruxaria, né? Sendo que na Bíblia, na palavra de Deus, não está escrito que a gente faz uma oração e transforma pão em corpo e vinho em sangue. Jesus, tudo errado. Então, meus irmãos, o resumo que eu digo é o seguinte: nos ensinaram errado. Por que nos ensinaram errado? Para nos prender. Porque a gente sabe o que acontece nessa tal Santa Ceia, né? Ali nós estamos reunidos todo mês, para que a gente não fique mais de que um mês sem comparação na igreja. E numa que eu estava, até a cada 15 dias eles faziam isso. Aí reunindo, fazia o quê? Os espremiam. Tu não deu o dízimo. Agora tu vai tocar na ceia do Senhor sem dar o dízimo. E eu já participei disso aí, eu já fui tesoureiro. E nesses dias de ceia é os dias que mais a mesa se enchia de dinheiro das pessoas, coitadas, ali espremidas, oprimidas, muitas sem gás em casa, faltando arroz, feijão, mas ali dava os 10% para poder tomar a Santa Ceia do Senhor, para não tomar a Santa Ceia do Senhor em pecado, devendo dízimo. Tá vendo aí? Por que essa armadilha? Por que está esse erro? Tá vendo aí por que eles não querem, nem vão consertar isso aí? A maioria. Alguns estão fazendo isso inocentemente, como eu fazia, como eu ensinava também. Mas muita gente já sabe disso aí. Já estão tendo conhecimento, mas eles acham que eles vão parar? Eles não vão parar. Eles vão insistir no cálice e no pão, nessa ceia mensal, que se fosse como Cristo fez, nem era para ser mensal, era para ser anual, porque era Páscoa. Mas vão continuar insistindo nesse erro, porque isso aí dá muito dinheiro. Essa é a verdade. Isso dá muito dinheiro. Isso prende mais as pessoas. Vou ficar por aqui então, já está quase meia hora, né? Isso que eu li pouca coisa, né? Tem muito mais coisa para falar. Mas, em outra oportunidade, os irmãos até fizeram algumas perguntas, podemos falar. Bem? Então nós somos ensinados errado. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Não é para comer a ceia do Senhor, não é para comer. Podemos comer comida ou qualquer outra ceia, a ceia do Senhor não. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Amém? Como ali se escandalizaram no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 52, como eles se escandalizaram quando ele falou: se você não comer a minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo. Porque eles entenderam errado, materialmente falando. Assim muitos hoje estão entendendo errado. Isso não falou de materialismo, mas sim falou espiritualmente. Carne e sangue é Jesus em nossas vidas. Deus abençoe, irmãos.